Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, nesse domingo, pra gente continuar falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente já teve jogo e a gente já falou sobre o Bahia 2, Corinthians 1 também aqui no canal. Foi o último vídeo postado antes desse. A gente vai continuar falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, como é que pode impactar o Bahia. Bahia que venceu e se consolidou dentro do G4. Vamos falar também sobre o mercado de transferências. Tem time europeu interessado em atacante do Bahia e no vídeo de hoje eu quero dar mais detalhes sobre essa situação. Então eu já conto muito com o teu like, meu povo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação nos comentários. Aqui é muito importante também que você participe, que você comente aqui a sua opinião e não esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito para ajudar a gente a chegar a 20 mil inscritos e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu, se consolidou dentro do G4, mas a gente também teve outros jogos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso por aqui. O Vitória acabou perdendo, né? Empatando com o Juventude, tava dando 2-0 e tomou o gol do Nenê no último minuto do jogo. Confesso para vocês que já tá ficando divertido, é sempre a mesma coisa, o Vitória nunca decepciona, é divertido de ver. O Sport também vencendo 2-0 o São Paulo na Ilha do Retiro, todo mundo pensando, né? O Sport vai disparar, vai ganhar alguns jogos seguidos agora, vai sair dessa situação, tomou o empate também, assim como o Vitória. E o São Paulo, que não vou dizer que é um adversário direto do Bahia, ou que é um concorrente nesse momento por conta da situação na tabela, mas não deixa de ser um time que pode chegar ali nas rodadas finais, lutando por uma vaga na pré-Libertadores. Então, quanto mais o Sport for tropeçando contra as equipes da parte de baixo da tabela, melhor para o Bahia. Hoje a gente vai ter outros jogos também, tem Flamengo e tem Inter, tem outros jogos dos times ali, né, do G6, do G8 se enfrentando. Vamos torcer para os melhores resultados acontecerem para beneficiar o Bahia. O Bahia precisa fazer a parte dele sempre, né, vencer os jogos em casa e tentar pontuar o máximo possível jogando fora. Nem sempre o Bahia vai vencer dentro de casa, como foi na última rodada contra o Fluminense, mas é sempre importante estar pontuando fora de casa contra adversários diretos. Não que o Corinthians vá ser um adversário do Bahia direto até o final do campeonato, mas é um adversário que tem peso, que tem tem camisa, né? E tem, eu não vou dizer time para estar dentro do G6, mas ano passado conseguiu uma arrancada impressionante e esse ano poderia acontecer também. Então, quanto mais pontos o Bahia conseguir conquistar desses adversários fora de casa, melhor para o time do Bahia, que se consolida dentro do G4. Bahia com um ótimo retrospecto, inclusive no estado de São Paulo, venceu o Bragantino, venceu o Palmeiras, empatou com o Santos e agora ganhou do Corinthians. Não perdeu para nenhum dos 4 paulistas nesse Campeonato Brasileiro que estão disputando, né? Então, agora falta o São Paulo. Mostra o quanto o Bahia tá bem contra essas equipes, que antigamente o Bahia ia para São Paulo para enfrentar Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, para o Rio de Janeiro também enfrentar Flamengo, outras equipes, e sempre acabava perdendo, empatando. A gente não ia com aquela esperança de um resultado positivo. Então, é novos tempos, meu povo, uma nova era. O Bahia consolidando, o Bahia fazendo um time cada vez melhor e batendo de frente contra essas equipes que antigamente eram postulantes ao título, que tinham elencos infinitamente melhores. Hoje em dia é totalmente o contrário. Por exemplo, a situação do Corinthians. O Bahia hoje é um clube muito mais organizado, o Bahia é um clube onde todo mundo quer estar, diferente do Corinthians, que não paga salários para os jogadores e fica devendo para todo mundo. O Bahia tem um ótimo projeto, né, de desenvolvimento, um projeto contínuo, que a gente sabe o que é que vai se fazer, com quem vai ser feito, os estágios, né, em cada etapa do processo. E isso faz muita diferença na hora de você se organizar um clube. Então, feliz pela posição do Bahia, que é reflexo de muito trabalho dos últimos anos. Falando com vocês agora sobre o mercado de transferências, quero falar sobre algumas situações aqui, inclusive a do Lúcio Rodrigues. Não sei se vocês estão lembrados daquela notícia, né, de um jornalista europeu, de que o Lúcio estava sendo avaliado pelo Ajax, o clube da Holanda, que estava muito interessado na contratação dele, já tinha enviado até uma oferta para o Bahia para contratar o jogador, e o Bahia acabou recusando e tal. Eu dei uma apurada depois nessa situação e eu descobri que, na verdade, o Bahia não recebeu nenhuma proposta oficial do Ajax pelo Lúcio. O que o Bahia recebeu, ou soube, foi uma sondagem do clube holandês, mas que não passou apenas disso. O Ajax não enviou uma proposta oficial para o Bahia para tirar o Lúcio daqui. Inclusive saiu até no Globo Esporte, né, que o Ajax estaria interessado e tal, só que proposta mesmo acabou não chegando. O que aconteceu agora é que esse mesmo jornalista trouxe a informação de que o Mônaco, o clube da França, também está interessado na contratação do Luciano Rodrigues. Eu confesso para vocês que, assim como a mesma informação que eu tive do Ajax, eu tenho a mesma informação agora que o Mônaco não enviou uma proposta ao Bahia para contratar o Lúcio. O Mônaco deve ter o Lúcio como uma das opções para o ataque, deve observar o jogador, sabe que é um atleta que tem qualidade, que também tem futuro, ainda é bastante jovem, e até na informação
informação desse jornalista europeu, ele destaca, né, que a proposta ou o interesse mais formal do Mônaco só vai acontecer pelo Lúcio caso um atacante do time deles lá saia da equipe. Aí sim o Mônaco olha para o Lúcio como uma das opções para substituir esse jogador. Então é uma situação que a gente vai precisar aguardar, vai precisar acompanhar para ver se de fato esse atacante lá do time deles vai sair, se eles vão se interessar no Lúcio, se eles vão mandar proposta. Mas que segundo esse jornalista, o Ajax ainda monitora a situação do Lúcio e ainda observa o jogador para uma possível que ele seja um possível substituto, né, desse atacante. Eu não tenho medo de perder o Lúcio nesse momento da temporada, até porque eu acho que ele não vai sair. Primeiro de tudo, eu acho que ele não vai sair e ele também não quer sair. Aqui no Bahia ele encontrou um pouco de pressão, mas é uma pressão que faz bem, né, pro jogador. O jogador precisa desse tipo de pressão. Eu não tô dizendo aqui que tudo que foi feito pro Lúcio, né, algumas coisas que foram feitas para eles, como xingamento e outras coisas mais pesadas, fazem parte do futebol e eles merecem isso. Na minha opinião, não. A crítica ela tem que vir, o comentário negativo, né, sobre as atuações, ela precisava vir, porque o Bahia não estava jogando bem e o Lúcio também não estava contribuindo em nada para a equipe, ele estava muito mal, ele foi a maior contratação da história do clube, então ele precisa ser cobrado por isso, mas quando você parte para ameaça, para outras coisas, aí já eu não concordo, aí eu acho também que é desnecessário. E acho que essa pressão, né, que foi feita por boa parte da torcida, uma pressão positiva, por melhores atuações e tal, eu acho que faz com que o jogador cresça, faz com que o jogador evolua, porque primeiro que ele cria uma casca forte, né, ele cria um poder mental muito forte, porque não é fácil entrar no estádio com 40, 45 mil pessoas, da sua própria torcida, te criticando, te vaiando, te cobrando por melhores atuações, então mostra um pouco de personalidade, dá mais personalidade se ele não tiver, mais coragem também, e acaba fortalecendo ele, porque se ele consegue atravessar por essa fase difícil, né, ele ficou vários jogos sem marcar, mais de 20 jogos sem marcar, conseguiu marcar contra o Retrô, se eu não me engano, no jogo na Fonte Nova, o primeiro gol que ele marcou após esse momento, ele marcou 2 gols, aí já melhora a atuação, você já vê que ele sente um pouco mais de confiança, então eu não tenho, nesse momento, preocupações em que ele vai deixar o Bahia, até porque ele não quer isso, ele quer permanecer por aqui, pelo menos ele quer cumprir até o final da temporada, se terminar a temporada, se chegar alguma proposta que seja vantajosa, que o Bahia consiga fazer dinheiro em cima dessa situação, aí tudo bem, é uma outra situação. O Bahia pagou cerca de 12 milhões de dólares, né, na época que o Lúcio foi contratado ao Liverpool do Uruguai, segundo a cotação atual, dá ali mais ou menos 60, 70 milhões de reais, algo próximo a isso, é um valor bem alto. Se o Bahia achar uma proposta de 90, de 100, de 80 milhões, vale a pena se considerar. Ele é um jogador que, na minha opinião, vai valer muito futuramente, porque ele tem características que poucos atacantes possuem. É um jogador que infiltra muito bem, que tem uma boa finalização, tem um bom posicionamento, a qualidade técnica, né, o refino com a bola não é o forte dele, ele não é um jogador extremamente técnico como é o William José, por exemplo, mas é um jogador que ajuda, é um jogador que contribui, e até porque se ele sair agora é difícil encontrar reposição também, né, tem essa questão. O Lúcio mal, ou assim, assado, do jeito que o torcedor queira definir, é um jogador importante, é um jogador que está sempre jogando, um jogador que, como eu falei, tem ótimas características, e nesse momento, com o mercado tão inflacionado e difícil de se encontrar opções parecidas, eu não vejo que é uma boa saída vender, emprestar, ou qualquer coisa do tipo, com jogadores importantes. Uma coisa é o Marcos Felipe sair, é um jogador que já tinha batido no teto, o ciclo já estava se fechando, não estava conseguindo mais contribuir nada para a equipe, era um profissional excelente, porque ele sempre urrou uma camisa, sempre foi um profissional exemplar, só que dentro do campo estava errando muito mais do que acertando, aí sim se entende o porquê da saída. Agora, você sair, né, tirar o Lúcio, emprestar ele, vender, num momento da temporada agora, né, no meio da temporada, não me parece uma decisão muito inteligente. E eu acho que o Bahia também não vai tomar, e nem o Lúcio quer sair daqui. Então se o Ajax, ou Ajax não, se o Mônaco quiser contratar o Lúcio, vai ter que procurar no final do ano, ou vai ter que procurar em um outro momento. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.